capítulo de hoje é um capítulo muito bonito, eu gosto muito desse tema. O tema do capítulo é bondade. Aqui nós encontramos o rei Davi com uma intenção muito grande de saber se algum parente vivo de Jonatas. Nós já vimos que Davi e Jonatas se amavam com um amor que extrapolava o amor das mulheres, não é? O amor do marido e da esposa. Esse é o sentido. Quando a gente já pensa nisso, ou quando ouve isso, já pensa em outra coisa, né? Bom, não era nada disso. Este é um amor sublime. Pode haver amor entre amigos assim? Pode. Aliás, o amor entre amigos não é só o gostar, né? É amar mesmo. A base do amor está em Deus, está em Coríntios 13. Esse amor é o amor que a gente tem que ter para amar as pessoas, para valer a pena. Só que a gente não tem esse amor. Como assim então? Tem que ter, mas não tem? É verdade, porque a gente precisa deste amor que está em Deus. Precisamos depender de Deus para amar as outras pessoas. Na visão religiosa, espiritual, a gente só consegue ser bom depois que a gente é salvo. Muitas pessoas fazem o caminho inverso, ou tentam fazer o caminho inverso, né? Querem ser boas para serem salvas. Mas nesta visão bíblica, ou a gente pode chamar até na economia bíblica, né, de salvação, a gente primeiro precisa ser salvo. Primeiro eu tenho que me entregar a Jesus, dizer que eu não tenho condição de resolver a minha vida, meus problemas e de resolver meus pecados. Ele tem condições de fazer isso. Então eu me rendo a Ele, essa expressão me rendo, acho bonita essa expressão, me rendo a Ele. Eu estou agora debaixo da sua proteção e quero viver assim com o estudo diário todo, com oração e com o exercício da fé, que são as obras. Mas eu primeiro sou salvo em Cristo, para depois ser bom como Cristo foi, ter esta bondade que Cristo teve. E esse capítulo é muito interessante porque fala de um coração bondoso. Davi já passou, vai passar por problemas sérios na vida, mas ele sempre demonstrou ter um coração bondoso. Não vou soltar fogos pela morte de Saul. Coração bondoso. Não vou matar Saul agora que estou perto dele, está dormindo, tenho a lança em minhas mãos. Não vou fazer isso, ele é ungido do Senhor. Não vou matá-lo dentro da caverna. Não vou me prevalecer da morte de A, de B. Não, o coração bondoso de Davi falava mais alto. Então é isso que nós podemos aprender hoje, aqui na Bíblia Sagrada a respeito desta bondade no coração de Davi. Lembrem-se que Deus fala de Davi como homem segundo o seu coração. Para alguém ter bondade no coração não é natural, ela precisa ter isso vindo da parte de Deus. Mas tem pessoas que não creem em Deus e são bondosas. Ok, tem pessoas de índole boa, não é? Que podem fazer coisas boas, sem dúvida nenhuma, mas estas coisas que fluem do coração de Deus têm mais efetividade, elas cumprem o seu papel no coração, por onde passam, e no coração que recebem essa ação bondosa. Então Davi vai dar um exemplo muito grande, o verso 1, no verso 1 do capítulo 9 diz assim: preocupação de Davi, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Olha que coisa interessante, ainda da casa do rei, é um coração bondoso, não vamos destruir o antigo, vamos revitalizá-lo, vamos colocá-lo no seu lugar, vamos olhar com carinho, com amor. Então, há alguém da casa de Saul, que foi inimigo de Davi, você sabe disso. Então, havia um servo da casa de Saul. Este servo conhecia a família, o nome dele era Ziba. Ziba foi chamado diante de Davi, diz aqui o verso 2, e ele diz: sou eu mesmo, o servo de Saul, que cuido das coisas de Saul. Não sobrou muita coisa, os filhos morreram na batalha, né? Então, dos filhos não se esperava que um filho aparecesse, mas de algum neto, não é, de Saul, de algum filho de um dos filhos.
Então disse o rei, no verso 3, não há alguém ainda da casa de Saul para que eu use de bondade? Só que não é uma bondade qualquer. Aqui ele diz assim, para que eu use da bondade de Deus para com ele. Esta compreensão aqui é fabulosa, é extraordinária. Davi está dizendo, eu gostaria de ser bom, mas eu tenho que ser bom com a bondade de Deus, que é efetiva. Essa bondade de Deus, esse amor de Deus, está descrito ali em Coríntios, né? Na primeira carta, no capítulo 13. É esta religião que Deus espera, que está lá em Isaías. Não é esta religião que eu quero, não é matar animais e tal, essa não é a religião que eu quero. A religião que eu quero é aquela que cuida da viúva, do pobre, do órfão. É esta a religião que eu quero. É uma religião prática. Então, não adianta nada você ter um conhecimento muito grande de medicina e ficar doente e saber até que remédio você deve tomar para resolver o seu problema e não tomar o remédio. Não é? Não exercitar o seu conhecimento através disso. Ou você vai atender alguém e sabe qual é o remédio que essa pessoa pode ter e não dá, mas eu sei qual é o remédio. Não importa, eu sei qual é o remédio. Agora você tem que colocar o remédio na mão daquela pessoa, né? Ou no corpo daquela pessoa, de alguma forma. Então, aqui Davi está dizendo assim, eu quero amar esta pessoa que é da família de Saul, o rei anterior. O que ele estava ensinando? Que legado ele estava deixando? Ele queria deixar o seguinte legado, não vamos destruir aquele que passou antes da gente. Às vezes a gente assume um cargo e para que a gente se estabeleça no cargo, a gente fala mal do antecessor. Pior coisa do mundo, falar mal do antecessor. Quando você fala mal do antecessor, você está se colocando no mesmo piso que ele. Você está incentivando pessoas, quando você sair, você está incentivando pessoas a falarem mal de você também, aqueles que forem te substituir. Então é sempre bom achar o positivo nas pessoas, aquelas coisas que podem enobrecer, que podem trazer uma boa lembrança daquela pessoa que você foi substituir. E aqui um rei substituindo outro rei. E Davi podia dizer uma porção de coisas de Saul. Ah, ele conquistou pouca coisa, eu conquistei bem mais terreno, não é? Muitas cidades a mais. Ah, ele foi injusto, eu estou sendo mais justo. Não é? Ele se afastou de Deus, eu não me afastei de Deus. Ele podia dizer um monte de coisas, mas não falou. Ele falou, eu quero exercer a bondade, mas a bondade de Deus. Porque a bondade de Deus, ela não é egoísta. Também é o fato de eu ser bom para você para conseguir alguma coisa sua. Eu vou sorrir para você, eu vou te cumprimentar, vou procurar saber qual é seu nome, vou procurar saber se você tem família, tem filhos, para poder vender um produto para você. Então eu vou dizer, fulano, você que é pai de 2 meninas, está muito íntimo, né? Já começa assim, que é um homem inteligente, então você quer para enaltecer a pessoa para conseguir um fim, um outro fim, que não seja a bondade de Deus, para você só vender um produto. Acho que o melhor vendedor é aquele que se torna amigo, né? Um amigo real, um amigo leal. Ser amigo leal não é usar a amizade para alguma coisa. Diz que tem alguns tipos de amigos, né? Tem o amigo meu, aquele que eu conheço pouco, né? Amigo meu. Tem o meu amigo, aí esse eu conheço bem, e tem o amigo do que é meu. Então são pessoas que quando eu deixo de ter, deixam de ser. Então não é este o caso aqui. Aqui Davi está pedindo, Senhor, eu pedindo para usar a bondade de Deus, né, para amar essas pessoas, a bondade de Deus. Vamos pedir a bondade de Deus também em nossa vida, né? Bom, aí aparece alguém, e esse alguém é Mefibosete. Lembram-se daquela história que quando eles estavam para fugir, Mefibosete caiu, a serva que carregava Mefibosete caiu e quebrou as 2 pernas, e ele ficou paralítico nessas 2 pernas, ou ficou coxo, como a Bíblia diz, nos 2 pés, não é? Tinha os pés tortos, tinha dificuldade para andar. Então tem alguém aí que é da família de Saul e é filho de Jonatas. Então Davi se alegrou bastante porque ele poderia usar a bondade de Deus para o filho do seu melhor amigo, que foi Jonatas. Foi Jonatas porque ele morreu, né?
Então ele mandou chamar Mefibosete, descobriu onde ele estava. Mefibosete se apresentou e disse: aqui está o seu servo. Verso 7 diz assim: não temas, eu não vou fazer mal para você. Por quê? Porque os reis, quando assumiam o poder naquele então, eles matavam toda a família do rei anterior para que não houvesse uma ressurreição. Uma insurreição, ressurreição não, uma insurreição, que eles não se levantassem numa revolta contra o rei atual. Então isso era muito comum entre todas as nações. Então o medo de esconder Mefibosete, desta serva, esconder com 5 anos, escondeu Mefibosete, este medo de que Davi ia matar todos, para não ter problema de que alguém quisesse assumir o trono em nome do ex-rei, vamos dizer assim. Ele começa dizendo assim: não temas, porque usarei de bondade. E qual bondade? A bondade de Deus para contigo por amor de Jonatas, não é? Teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, já que você é o único que está aí. E Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. A maior honra que o rei podia dar a alguém naquele tempo era comer à mesa do rei. Não necessariamente comeria com a presença do rei, mas sempre à mesa do rei. O rei poderia não estar ali, mas comeria a mesma comida do rei. Isso era uma honra indescritível. Não é como se o presidente da república convidasse você: ó, vem aqui na minha casa. Não é? E ele todos os dias comia a mesa. Isso é bondade de Deus. Agora, qual foi a resposta de Mefibosete diante deste convite, não é? desta bondade de Davi para com ele? Diz assim: quem é teu servo para teres olhado para mim? Ou quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Sou um cão morto, olha meus pés. Não é? Eu sou uma pessoa que tem um defeito físico, um problema de autoestima, não é? É bastante grave. O rei está dando isso? Não, eu sou um cão morto, eu não mereço tudo isso. Mas ele estava fazendo isso não porque Mefibosete merecia, mas porque ele queria dar. Você acha que Deus está dando a salvação para nós porque nós merecemos? Não, é porque ele quer dar. Você acha que Deus nos ama porque nós merecemos ser amados? Não, é porque ele quer fazer isso. Amor é uma questão de decisão, não é de sentimento. Porque se fosse de sentimento, nós já estaríamos destruídos. Que esta bondade que Davi usou, exerceu para com Mefibosete, que é a bondade de Deus, possa ser uma marca da sua vida, da nossa vida. E eu queria orar com você nesse momento. Pai bondoso, entregamos a nossa vida, o que temos, o que somos nas tuas mãos. E o nosso amigo, a nossa amiga que está nos acompanhando nesta oração compartilhada, gostaria de te agradecer neste momento. Senhor, agora é o momento da gente pedir algo, que possamos escolher bem e pedir aquilo que achamos que seria útil para a nossa vida. E neste momento também, Pai, oramos por todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo e desejando ter em seu coração esta bondade que vem do teu coração. Que possamos ser plenos, cheios e que ao buscarmos a tua palavra e a tua presença em nossa vida todos os dias pela manhã, possamos sair para sermos Jesus para as pessoas. Que essa seja uma grande realidade da nossa vida. Tenhamos esse coração perdoador, misericordioso, porque são frutos que vêm do teu coração para o nosso. Em nome de Cristo, amém.